estamos na questão 34 da UEA de 2010, macro, prova de conhecimentos específicos. Nós ainda temos aqui a questão baseada no texto do Milton Ratum. Nessa questão agora, não precisa ler todo o trecho. É claro que se você quiser reler, fique à vontade. Basta colocar em pausa. A sentença diz o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à conversão para o discurso direto, que a questão pede o discurso direto. Quando eu tenho o discurso direto, eu tenho um discurso em que o narrador dá pausa na sua narração e ele passa a citar fielmente a fala da personagem. Quando ele cita diretamente a fala da personagem, ele usa 2 pontos, também pode usar um travessão para indicar a fala da personagem. Alguns autores gostam de usar aspas, às vezes só usam os 2 pontos mesmo. Deve-se também estar atento ao tempo verbal. Por exemplo, no discurso indireto, que é aquele discurso em que o narrador da história interfere na fala da personagem, ou seja, nós não encontramos as próprias palavras das personagens. O discurso indireto aceita o pretérito perfeito, mas o discurso direto também aceita o pretérito perfeito. O discurso indireto usa-se muito o pretérito mais que perfeito. Quando tem aqui no trecho que traz: no fim da matéria, Arana afirmara. Você observa que eu tenho aqui o pretérito mais que perfeito, próprio do discurso indireto. Ele também usa muito o pretérito imperfeito do indicativo, o futuro do pretérito. Então, tem alguns tempos verbais que o discurso indireto usa, assim como o discurso direto também, que nós vamos tentar trabalhar diretamente nas alternativas. O trecho diz o seguinte: no fim da matéria, Arana afirmara que seu ex-discípulo viria, futuro do pretérito, viria ao Brasil em dezembro e ia expor, dezembro, aí os 2 pontos. Ia expor o pretérito imperfeito também é comum no discurso indireto. Ia expor numa galeria do Rio e em seguida no ateliê da ilha em Manaus. Ele quer esse trecho na ordem direta. Na alternativa A diz o seguinte: no fim da matéria, Arana afirmara. Se você perceber, permaneceu com o pretérito mais que perfeito, que é comum encontrar o pretérito mais que perfeito no discurso indireto. Começou errando aí. Não é esta alternativa. Afirmara que seu ex-discípulo virá ao Brasil em dezembro, que o ia é pretérito imperfeito, ia expor na galeria do Rio e em seguida no ateliê da ilha em Manaus. Não é a alternativa A. Na B, no fim da matéria, Arana afirmou. Observe que ele coloca os 2 pontos, coloca o travessão, que faz uma pegadinha. Quando o aluno vê o travessão, ele já pode pensar: olha, meu gabarito. Cuidado, é preciso não só observar o uso de travessões, o uso de aspas, é preciso analisar o tempo verbal. Porque depois disso ele diz o seguinte: meu ex-discípulo viria é um tempo verbal usado no discurso indireto. Ao Brasil em dezembro, aí 2 pontos, ia expor numa galeria do Rio. Esse ia também é o pretérito imperfeito, usado no discurso indireto. Cuidado com esse tipo de alternativa, é uma pegadinha porque você pode se enganar olhando apenas o travessão. Na alternativa C diz o seguinte: no fim da matéria, Arana afirmou, 2 pontos aí, meu ex-discípulo virá, aqui correto porque ele usa o futuro do presente. O futuro do presente é um tempo usado no discurso direto. Virá ao Brasil em dezembro. Vai expor na galeria do Rio e em seguida no ateliê em Manaus. Pessoal, tá correto. O tempo verbal tá correto, ele usou os 2 pontos. Tudo bem que ele não introduziu aqui a fala da personagem com um travessão ou aspas. Nesse caso, quem vai mandar é o tempo verbal. O gabarito, a letra C. Na alternativa D diz o seguinte: no fim da matéria, Arana afirma. Nós temos aqui o presente. O presente do indicativo é usado mais no discurso direto. Mas vamos adiante. Que o ex-discípulo virá ao Brasil, aí virá, ele usa o futuro do presente, aí tudo bem, virá ao Brasil em dezembro. Aqui ele quebra, parece que ele está narrando de uma forma indireta. Ele expôs numa galeria do Rio e em seguida no ateliê da ilha em Manaus. Ou seja, ele faz uma quebra em relação ao trecho original, ao trecho que diz aqui em cima, depois dos 2 pontos, ia expor numa galeria do Rio e em seguida no ateliê da ilha em Manaus. Não condiz com o trecho, ele modifica o trecho. Por isso está errado. Na alternativa E, diz o seguinte: no fim da matéria, Arana afirmará. Aqui ele já usa o futuro do presente, afirmará, já foge totalmente da ideia do trecho original. E ele faz uma misturada. Ó. Meu ex-discípulo virá ao Brasil em dezembro e deverá expor. Observe que aqui ele modifica o trecho original. Quando a sentença ela pede para passar de um discurso indireto para o direto, você tem que manter o que tinha no discurso anterior. Não é a alternativa E. E até a próxima.